Irmãos, nós vamos expor a palavra do Senhor hoje, lá em Efésios capítulo 3, os versículos 1 a 13. Nós temos feito a exposição dessa carta lá em Paú, e da última vez que eu estive aqui, fiz a exposição dos versículos, do capítulo 2, versículos 1 a 7, e hoje eu gostaria de expor com os irmãos o capítulo 3, versículos 1 a 13. Efésios capítulo 3, versículos 1 a 13. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ao nosso Deus que, por misericórdia, fale ao nosso coração. Deus eterno todo-poderoso, nós queremos neste instante rogar que, por misericórdia, depois da leitura da tua sagrada Escritura, o Senhor, por intermédio do Espírito Santo que inspirou o autor sagrado, neste caso Paulo, que este Espírito, ó Pai, venha falar profundamente aos nossos corações. Me use tão somente como instrumento nas tuas mãos, me mantenha fiel na exposição do texto e edifique, ó Pai, a mim e a todos os meus irmãos aqui presentes. E que, acima de tudo, este sermão seja um louvor e adoração ao teu bendito nome. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Bom, irmãos, o apóstolo Paulo, ele trata aqui no capítulo 3 um assunto que ele começou a tratar no capítulo 2, versículos 11 a 22. Paulo, nesses versículos, ele fala que a igreja de Cristo, ela não é composta tão somente por judeus, mas por judeus e gentios. Paulo explica dos versículos 11 a 22 que havia um muro de separação que atrapalhava a união e o relacionamento entre esses dois grupos, judeus e gentios. E este muro foi derrubado pela obra de Cristo Jesus, é o que Paulo trata dos versículos 13 até o versículo 16. Só que é muito interessante porque desde o início da carta, Paulo já começa a trazer alguns pronomes que demonstra dois grupos de pessoas que ele está se referindo. E quando ele usa na carta o pronome vós, ele se refere a gentios, e quando ele usa nós, ele se refere a judeus. Então ele já vem tratando isso de modo muito sutil no primeiro capítulo, no segundo capítulo e assim por diante. Quando chega agora nos versículos 11 a 22, ele abre
ele se aprofunda mais nesse entendimento de que a Igreja de Cristo ela não está restrita à comunidade de Israel, mas ela está também fora das fronteiras. E este povo, que antes era um povo completamente rejeitado pelos judeus, na verdade foram alcançados, e o plano eterno de Deus já contemplava eles. A Igreja de Cristo na eternidade não foi decidido por Deus que ela seria composta apenas de israelitas, mas seria povo de toda tribo, língua e nação, que foi inclusive um dos cânticos que nós cantamos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, que é exatamente aquilo que Paulo trata dos versículos 11 a 22. E o que separava esses dois grupos era a lei de Deus, porque na lei mosaica você tinha umas orientações que Deus deu ao seu povo, que ele deveria viver de um modo diferente dos gentios. Gentios nada mais é do que etnias. Você tem no período bíblico 2 tipos de gente no mundo: judeu e não judeu. E todo aquele que não era judeu era gentio. Fazia parte de fora das fronteiras de Israel. E não só Deus disse para que o povo não tivesse relacionamento com eles, porque eram povos idólatras, que viviam segundo os seus prazeres e assim por diante, Deus mostrou por intermédio da lei que o povo tinha que viver diferente. Então havia muitas leis que atrapalhavam, ou melhor dizendo, restringia o relacionamento de Israel com Israel. Mas aí o Senhor Jesus Cristo vem, realiza a obra que o apóstolo Paulo trata dos versículos 14 e 15 do capítulo 2, e aboliu na carne essas leis na forma de ordenanças. E agora este muro foi derrubado, essa separação não existe mais. Judeus e gentios fazem parte de um único corpo, que é a igreja. A igreja que Paulo, inclusive, está escrevendo, que é a igreja de Éfeso, era uma igreja composta de judeus e gentios. E Paulo está dizendo assim: gentios não são cidadãos do reino de segunda classe. Gentios são tão igreja como os judeus convertidos. E Paulo vem desenvolvendo isso, chega nos versículos 20, 21 e 22, diz que Deus tem uma única família, que está sendo edificada pela obra do Espírito Santo de Deus, que está edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e aí o apóstolo Paulo faz uma cita Velho e Novo Testamento nesse sentido. Quando chega no capítulo 3, o apóstolo Paulo continua explicando essa união entre gentios e judeus como igreja, mas ele foca muito no fato de que era um mistério que agora foi revelado. Que a igreja de Cristo não é composta apenas de gentios e de judeus. Ele vai mostrar que, na verdade, Deus tem uma igreja só, um povo só, uma comunidade só, mas isso no Antigo Testamento estava oculto. Não estava tão claro assim. Por mais que você tenha um Salmo 96, convidando todas as nações a glorificar o nome de Deus, um Salmo 117, que chama os gentios a glorificar o nome de Deus, você encontra uma Raabe, uma prostituta, alguém que não era do povo e que foi alcançada pela misericórdia de Deus, que inclusive é citada em Hebreus. Por mais que você tenha um número enorme de ninivitas que se converteram pela pregação de Jonas, isso ainda estava oculto no Antigo Testamento. Por isso que os judeus, havia uma frase entre os rabinos judaicos, de que gentio só prestava para manter a chama do inferno acesa. Gentio era uma espécie de carvão do inferno. Porque, na verdade, Deus escolheu a nação de Israel. E a nação de Israel é o povo eleito, é o sacerdócio real, é a nação santa, é o povo de propriedade exclusiva de Deus. E é muito interessante porque essa linguagem tão judia, Pedro utiliza na sua primeira carta para escrever para um povo que estava disperso e na sua grande maioria gentil, e diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, falando de gentio. Ele não estava falando de judeus naquela ocasião. Então nós vamos ver aqui esse texto, o capítulo 3, os versículos 1 a 13. Primeiro aquilo que o apóstolo Paulo traz dos versículos 1 a 6, que é esta revelação do mistério. E ele começa o texto dizendo assim: por esta causa, ou seja, pela causa do que eu acabei de explicar dos versículos 11 a 23, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Uma coisa que chama muita atenção nesse versículo primeiro. Paulo era um dos grandes nomes do Sinédrio. Um dos grandes homens, quando você pensa na cúpula judaica, nos líderes judeus daquele período. Quando você pensa naqueles que são os pensadores da igreja, os homens da lei, os conhecedores da Torá, Paulo estava entre eles. Alguém que tinha um cargo incrível dentro do judaísmo. E aí Paulo no versículo 1 diz assim: eu estou preso, sou prisioneiro de Cristo, e a minha prisão é por amor a vocês, gentios. É muito interessante como que Deus faz umas coisas diferentes, né? Deus tem essa mania de fazer coisas que faz a gente pensar assim, mas por que Deus fez assim? O curso não é assim. Deus tem mania de fazer as coisas fora do curso. Judeu, nascido e criado, berço judaico, educado por um dos maiores rabinos naquele tempo, um homem que poderia ser um instrumento, assim, aos olhos humanos, incrível na pregação de judeus. Tanto que ele, em Atos, ele pede a Deus para ir para Jerusalém. Porque imagina bem, ele diz é como se ele estivesse dizendo para Deus o seguinte: Senhor, não tem uma pessoa mais gabaritada dentro de Israel, que se converteu a Cristo Jesus, do que eu, para pregar para os meus irmãos judeus. Eu conheço a lei como ninguém. Eu sou irrepreensível perante a lei. Eu sou alguém que tem conhecimento dos grandes mestres de Israel. Então me bota para pregar para esses homens. Me põe no meio desse povo. Me leva como instrumento nas tuas mãos para pregar o evangelho, começando lá, entre os maiorais de Israel. Aí o que Deus chama Paulo para ser? Pregador aos gentios, povo que os judeus odiavam. É como se Paulo pudesse pregar para os grandes nomes da sociedade, pensando nos nossos dias, alguém que foi convertido lá entre as pessoas mais famosas do Brasil, e Deus tira ele lá daquele meio e diz assim: vai pregar na periferia, você vai ser meu instrumento no pior bairro dessa cidade, no pior bairro desse estado. Você vai pregar para gente que vocês discriminaram a vida toda, para gentios. E ele estava preso em Roma por pregar aos gentios. E o versículo 2, Paulo diz assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada. Na verdade, quando você vai para o texto original, não é que Paulo está chamando a atenção do povo assim: será que vocês ouviram, no sentido de dúvida, mas é melhor interpretado como visto que tendes ouvido. Paulo tem uma certeza, porque ele foi pastor de Éfeso por 3 anos. Então o que ele está dizendo no versículo 2? Vocês sabem disso, porque eu pastoreei vocês por 3 anos, e eu expliquei isso para vocês. Só que eu estou trazendo ainda mais nessa carta o entendimento de vocês para aquilo que a obra de Cristo Jesus fez, para o fato de que vocês agora são um único povo. Então, na verdade, o versículo 2 não é uma dúvida, mas é Paulo chamando o povo: vocês sabem disso, que a graça de Deus foi confiada a mim para pregar o evangelho aos gentios. Versículo 3: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme eu escrevi há pouco resumidamente. Ele está se referindo aos versículos 11 a 22 do capítulo 2,
Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Paulo está dizendo o seguinte: esse mistério de que vocês fazem parte, assim como os judeus, que vocês foram enxertados na família da fé, porque ele fala isso no versículo 11, 12 e 13, vocês não tinham Deus, vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês estavam sem Cristo, vocês estavam estranhos às alianças da promessa, vocês não tinham esperança nessa vida, mas a obra de Cristo Jesus alcança vocês. O mesmo Cristo que lava os pecados de um judeu, também lava os pecados de um gentio. Porque, na verdade, a aliança de Deus é com um povo que não está restrito a uma nação, a uma etnia. E quando Deus chamou Abraão, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando Deus chamou Abraão, ele não estava se referindo ali necessariamente numa descendência de sangue, mas é uma descendência da fé, que é inclusive que o Paulo vai tratar na carta aos Romanos. E aí, quando chega nesse versículo 4 e 5 do capítulo 3, Paulo diz o seguinte: vocês, quando lerem isso, vão compreender ainda mais o meu discernimento desse mistério, que agora foi revelado aos apóstolos e aos profetas. E agora, apóstolos e profetas aqui, Paulo não está se referindo ao Antigo e Novo Testamento. Apóstolos e profetas são os apóstolos e os profetas neotestamentários. É uma referência a estes homens que foram chamados por Deus no período da igreja primitiva. E aí ele vem no versículo 6 e deixa claro que mistério é esse: a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Os gentios fazem parte do mesmo corpo. Deus não tem dois povos, Israel e igreja. Deus tem um povo só. Arthur, mas e a Terra Santa? A terra de Israel está lá. É uma maravilha. Mas o Israel étnico já cumpriu o seu propósito na história. Batizar nas águas do Jordão não é mais santo que batizar nas águas de uma cuia aqui na frente. Subir no Monte das Oliveiras não é mais santo que subir no Morro do Moreno. A terra de Israel está lá. Ela cumpriu o seu propósito. Ela aponta para uma realidade muito superior, que é a nova Canaã, que não é terrestre, mas é celestial. O povo de Israel não é o povo de Deus, e aí Deus pegou a igreja e falou assim: é um plano B. Já que Israel rejeitou, então eu vou colocar um povo de segunda classe aqui chamado igreja. Não tem nada disso nas Escrituras. É isso que Paulo está dizendo. Deus tem um corpo só. Cristo se casou com uma noiva só. E essa noiva é composta de gentios e de judeus. E aí ele não está falando de judeus que continuam no judaísmo, mas ele está falando de judeus que se convertem a Cristo. Não são os judeus que continuam no judaísmo que são nossos irmãos em Cristo. São os judeus que se converteram a Cristo Jesus que são nossos irmãos em Cristo. Porque Paulo trata isso em Romanos capítulo 9. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Porque os verdadeiros israelitas são os israelitas da fé. A nação de Israel era uma espécie de tribo levítica do mundo, responsável por proclamar o evangelho a todas as nações. Mas Israel falhou. E aí o verdadeiro e pleno Israel, que é Cristo, vem e assume a responsabilidade, convoca os seus apóstolos e diz: pregue o evangelho a toda criatura.
Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por isso que é muito interessante quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, que lá em Atos não tem o Pentecostes só no capítulo 2. Capítulo 2 é o Pentecoste dos judeus. Capítulo 10 é o Pentecoste dos gentios. E capítulo 19 é o Pentecoste dos gentios. Porque lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo de Deus desce sobre os judeus, uma assembleia de 120 pessoas, que estava reunida no momento da escolha de Matias. O Espírito Santo de Deus desce sobre aquela comunidade de judeus, que Cristo deixou depois da sua obra, e todos aqueles judeus passam a falar em línguas e proclamar o Evangelho de Cristo. Quando vai para Atos capítulo 10, Pedro é chamado para ir na casa de Cornélio. Quando chega na casa de Cornélio, Pedro diz assim, em outras palavras, olha, eu estou aqui, mas na verdade não era nem para vir, porque a lei de Deus me proíbe de sentar na mesma mesa que um gentio. Por isso que Jesus foi alvo de muita acusação, quando sentava com prostituta, com republicano, quando chamava para ser seus apóstolos galileus, que por mais que eram judeus, mas era de uma região discriminada. Então Jesus era alvo de acusações. E aí quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele diz assim, olha, eu vim aqui porque o Espírito Santo me conduziu para cá, mas na verdade não era nem para eu estar aqui. O que aconteceu foi porque Deus me deu uma visão de uns animais que desciam, um lençol, uma coisa interessante, e Deus me trouxe até aqui. Então eu vou falar tão somente o que Ele me mandou. E Pedro começa a expor o Evangelho, e no meio da exposição do Evangelho, o Espírito Santo cai sobre aquela casa, e o povo começa a falar em línguas, e Pedro vai atrás dos apóstolos e fala assim, deixa eu falar um negócio com vocês. Os meus olhos, esses olhos aqui que a terra há de comer, viu gentil, falando em línguas, do mesmo jeito que nós falamos lá no dia de Pentecoste. E aí quando vai para Atos capítulo 19, Paulo quando chega em Éfeso para começar o trabalho de plantação dessa igreja, ele impõe as mãos sobre alguns discípulos que ali estavam e o Espírito Santo desce e eles começam a falar em línguas. Ásia Menor, não tem nada a ver com Israel mais. Saiu das fronteiras e o Espírito Santo de Deus alcançou aqueles homens lá na Ásia Menor, que hoje é aquela região da Turquia. Então veja o que o Paulo está dizendo aqui, Deus só tem um corpo, e os gentios são coparticipantes desta mesma promessa em Cristo Jesus. Quando a gente vai lá para Romanos capítulo 4, Deus fala, por intermédio de Paulo, que Abraão, ele não é pai da fé só de judeus, ele é pai da fé também dos gentios. Lá no capítulo 4 diz que Abraão é pai da fé de circuncisos e incircuncisos. Exatamente porque no chamado dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E o que a gente aprende a princípio com esses versículos de 1 a 6? A primeira coisa é que eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo primeiro, quando Paulo diz que ele era prisioneiro de Cristo. A primeira coisa é uma visão da providência de Deus. Paulo sabia que ele estava preso ali por causa da liderança daquele período. Mas ele tem um entendimento de que acima da liderança do seu tempo está Deus. E quem controla a história é Deus. E ele, em última instância, está preso em Roma, não porque o imperador o prendeu, mas porque o próprio Cristo o aprisionou. Mas ele, preso em Roma, pregava o evangelho para todos aqueles homens. E o que Paulo nos apresenta em suas cartas é de que quando ele está preso em Cristo, é que ele está livre. Então eu aprendo com o apóstolo Paulo que quando eu sou prisioneiro de Cristo, é que verdadeiramente eu sou livre. Quando eu sou servo, escravo de Cristo, é que eu sou verdadeiramente livre. A outra coisa que eu aprendo com esse texto é que se os gentios são alvos da pregação do Evangelho, e os judeus deveriam compreender isso, coisa que, por exemplo, Jonas questionou a Deus, porque Jonas é chamado para pregar o Evangelho, e ele decide não pregar. Se você entende o contexto de Jonas,
No final das contas, você até entende Jonas e fala assim, é bem verdade, Senhor. Sabe por quê? Jonas foi chamado para pregar o evangelho para um povo que destruiu o povo de Israel. Vou tentar ilustrar isso, a ilustração talvez não vai ser a das melhores, mas é a mesma coisa que Deus chamar um missionário, um pregador do evangelho, que teve um ente querido morto naquele ataque ao World Trade Center no 11 de setembro de 2001. E Deus dizia assim, vai lá e prega entre os terroristas no Afeganistão. Aquele cara, não, eu não vou fazer isso não. Esses caras pegaram 2 aviões e lançaram contra as Torres Gêmeas. Meu pai estava lá. Meu filho estava lá. Meu tio estava lá. Morreram por causa desses, me perdoem a expressão, por causa desses desgraçados. E agora o Senhor me pega e me leva para poder pregar o evangelho para esse povo. Eles não merecem a salvação. E é isso que o apóstolo Paulo está explicando aqui. Para o povo que vocês acham que não merece a salvação, Deus chamou-os, vocacionou-os pelo seu Espírito. Então aí fica uma aplicação para nós. A gente tem que parar de fazer acepção de pessoas no sentido de proclamar o Evangelho. Às vezes nós temos um recorte na nossa cabeça de quem merece ou não receber a proclamação do Evangelho. A gente sai pelas ruas e a gente começa a fazer uma seleção. Para esse eu prego, para esse não. Para aquele ali merece, esse aqui não. Para aquele lá não, esse aqui é legal. Eu pregar para um mendigo, não, ele não vai dar nenhum dinheiro para a igreja, eu vou pregar ali naquela mansão. Aqui, no final das contas, depois que se converter, olha o tamanho do dízimo. Então a gente começa a fazer algumas acepções. E quando a Escritura nos diz o seguinte, não, meu querido, não se preocupe com isso não. Deus chamou o mendigo, também chamou o bilionário. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Não se preocupem com o fato de que vocês são exclusivos, judeus, porque na verdade os gentios são co-herdeiros da mesma promessa. Além disso, a gente precisa se alegrar diante de um texto como esse, que se Deus tivesse elegido apenas a nação de Israel, eu e você não estaríamos aqui hoje. Se Deus tivesse decidido na eternidade que o povo dele era a nação de Israel, brasileiros não seriam alcançados pela pregação do Evangelho. E você estaria fazendo outra coisa hoje, menos estando aqui, prestando culto ao Senhor dos Senhores. Porque Ele não teria te chamado. Mas graças a Deus que Ele não veio só para uma etnia. A semente é uma semente da fé. E eu e você fomos alcançados a quilômetros e quilômetros de distância de Israel. Isso é uma maravilha para nós. Os versículos 7 a 13, agora, o apóstolo Paulo mostra esse comissionamento que ele tem aos gentios. E ele diz, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo começa dizendo o seguinte, gente, eu não sou digno de ser apóstolo. Qualquer judeu, ou qualquer gentio, é mais digno de ser salvo por Cristo Jesus do que eu. Eu sou o menor de todos os santos. E sabe por que Paulo está dizendo isso? Que é a mesma coisa que ele falou lá em 1 Coríntios capítulo 15. Porque eu persegui a igreja. Eu arrastava os crentes para fora de suas casas e os apedrejava. Eu não sou digno de ser cristão, muito menos de ser apóstolo. Eu não sei por que Deus me chamou para ser apóstolo. Porque eu não mereço esse privilégio santo de ser um apóstolo de Cristo Jesus,
que tem a autorização de pregar o evangelho a toda criatura, de plantar igrejas aonde eu chego. Eu sou o menor de todos os santos, e foi-me dada esta graça de pregar aos gentios, povo que nós tanto discriminamos, povo que nós sempre dissemos que só presta nessa vida para manter as chamas do inferno acesa, povo que nós rejeitamos o tempo todo. Para você ter ideia, segundo alguns estudiosos, um dos últimos templos de Jerusalém tinham vários compartimentos. Você tinha o Santo dos Santos, o Santo Lugar e o átrio, segundo as Escrituras. Aí os judeus contemporâneos inventaram mais outros 2 átrios. Aí tornaram esse primeiro átrio, que é o átrio bíblico, do átrio dos homens, judeus. Aí fizeram um muro e colocaram o átrio das mulheres, que são cidadãs de segunda classe, segundo os judeus. E aí, atrás do átrio das mulheres, eles fizeram um átrio dos gentios. Então, se vocês quiserem vir aqui, pode até vir, mas é lá no fundão, é lá na geral. Vocês não têm relacionamento com a gente. Aqui é o povo exclusivo de Deus. Se vocês quiserem assistir o que a gente faz ou deixa de fazer, vai lá para o fundo. Gentil pisar no átrio, não. Pode pisar naquele átrio que nós fizemos para vocês lá atrás. Mas aqui dentro desse primeiro átrio, só entra a gente, porque nós somos o povo exclusivo de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Me foi dado a graça de pregar a esse povo o evangelho, a boa notícia das insondáveis riquezas de Cristo. E aí eu tive que colocar no papel, porque senão eu não ia conseguir de cabeça, mas um pedacinho dessas insondáveis. Se é insondável, é porque não dá para explicar para você tudo, porque é insondável, não tem como sondar. Mas olha o que Paulo está dizendo sobre insondáveis riquezas de Cristo. Aí ele começa com base em tudo que ele disse já nesses 2 capítulos. O que são essas insondáveis riquezas de Cristo? Toda sorte de bênção espiritual, eleição, predestinação, adoção, graça de Deus, redenção, remissão de pecados, revelação do plano de Deus, a igreja como herança de Cristo, o recebimento do selo do Espírito, a garantia da vida eterna, a igreja como propriedade de Deus, a igreja possuindo uma herança insondável em Cristo, a esperança que se dá em Cristo, o fato de termos um cabeça que é Cristo, de sermos a plenitude de Cristo, de sermos ressuscitados com Cristo, de nos assentarmos nas regiões celestiais com Cristo, de sermos sido alcançados pela misericórdia do Senhor, de termos o Senhor tendo um amor incondicional por nós, recebemos fé, somos o poema de Deus, que nós, os gentios, que vós, os gentios, foram aproximados pelo sangue de Cristo, vocês foram enxertados na comunidade da aliança, pacificados com Deus e com os judeus, reconciliados com Deus, vocês têm acesso ao mesmo Pai, vocês fazem parte da mesma família, vocês são templo do Espírito Santo e vocês estão sendo edificados dia após dia pelo Espírito Santo que opera em vós. Isso é um pedaço das insondáveis riquezas de Cristo. Eu fui chamado para pregar o Evangelho aos gentios, as insondáveis riquezas de Cristo. E aí Paulo continua. E manifestar qual seja a dispensação é a administração do mistério que estava oculto em Deus, que criou todas as coisas, o Deus Criador e que nos recriou em Cristo Jesus pela regeneração. Aí olha o que Paulo fala no versículo 10, que isso para mim é fenomenal. Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, neste exato momento, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Para que pela igreja, gentios e judeus, para que pela igreja, o corpo de Cristo, para que pela igreja, a noiva de Cristo,
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. E aí eu paro para pensar no que Paulo trouxe lá em 1 Coríntios capítulo 1. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E aí lá no finalzinho, no versículo 31 do capítulo 1, Paulo diz assim: portanto, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Deus não escolheu gente boa para fazer parte da sua igreja. O corpo de Cristo é composto de judeus e gentios que, conforme Paulo apresentou em Romanos, estão todos debaixo da miséria do pecado. São criminosos diante de Deus. São homens e mulheres perversos, com a inclinação para tudo aquilo que não presta. A mente, o coração, os desejos, a vontade, tudo entrega ao diabo, ao escravo, à escravidão do pecado e assim por diante. A natureza pecaminosa dos seus corações. Aí Paulo diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Que sabedoria é essa? Que torna esse povo que Paulo apresentou no capítulo 2, versículo 1 a 3, que são mortos em seus delitos e pecados, mas foram ressuscitados por Cristo Jesus. Para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Porque a sabedoria de Deus é apresentada no Evangelho, que salva judeus e gentios, gente que estava morta em seus delitos e pecados e foram alcançados pela misericórdia de Deus. Mas algo que nos chama a atenção nesse texto é a parte final do versículo 10. Porque ele diz, para que esta multiforme sabedoria de Deus, ou seja, essas várias formas, essas várias faces da sabedoria de Deus, se torne conhecida dos principados e potestades. O que Paulo está dizendo aqui? Quando eu vou para toda a carta aos Efésios, primeiro capítulo, me diz que Jesus está acima de todo principado e potestade, poder e domínio. Lá no versículo 21 do capítulo 1. Então o que Paulo está dizendo lá naquele capítulo? Que Jesus está acima de todo o corpo celeste. Está acima de tudo, Ele está acima de todos. Não há ninguém que seja superior a Cristo Jesus. Quando chega em capítulo 6, que é onde Paulo trata da armadura de Deus, lá no versículo 12, Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades. Então aqui a referência de principados e potestades são aos anjos caídos, os demônios. Então quando eu pego aquilo que Paulo está dizendo no versículo 10, é para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de todo o corpo celeste, seja os santos anjos que não caíram, ou sejam os demônios, seja o céu ou seja o inferno. E aí o que a Escritura nos apresenta? De que quando um pecador se arrepende, há júbilo no céu. E a Escritura também nos diz que quando um pecador se arrepende, há também de uma certa forma uma indignação do corpo celeste e o diabo que anda ao nosso derredor, fazendo de tudo para nos tragar, porque a gente foi alcançado pela graça de Deus. O que Paulo está dizendo no versículo 10, e é o que eu acho muito bonito, é que é como se o mundo inteiro fosse uma arena. Vamos pensar aqui, nós que somos brasileiros, um estádio de futebol, o Maracanã. A igreja de Cristo está dentro do campo. Cristo está ali governando a sua igreja. Deus está alcançando homens e mulheres, porque aquele campo é o mundo. E na arquibancada está todo o corpo celeste, sejam os santos anjos ou sejam os demônios, assistindo o que Deus está fazendo na história, salvando gente de toda tribo, língua, povo e nação. É isso que Paulo está dizendo no versículo 10, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, seja observada, seja analisada, seja contemplada por todo o corpo celeste,
para ver o que Deus está fazendo nesse mundo. E aí, os versículos 11 e 12, Paulo diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, esta multiforme sabedoria é conhecida dos principados e potestades pela igreja, e tudo isso acontece em Cristo Jesus. Porque é Cristo Jesus que é o personagem principal, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso justificador. É por intermédio dele, é por causa da obra dele, da eternidade, que agora é contemplada. E é muito interessante, porque lá no capítulo 2, versículo 7, Paulo disse que esta mesma obra deve ser contemplada por toda a humanidade. Então, trazendo tudo aquilo que a Escritura diz em Efésios, o mundo está observando o que Deus está fazendo na história, e todo o corpo celeste está observando o que Deus está fazendo na história, que é tirando homens de um estado de morte e tornando-os vivos em Cristo Jesus. Fazendo gente de toda tribo, língua, povo e nação, que vivia rebelde contra ele, agora sendo um cidadão celestial, alguém que tem assento à mesa do Cordeiro, fazendo este milagre, e toda a humanidade e o corpo celeste contempla esta obra de Deus. E o versículo 12, Paulo diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Gente, eu me lembro uma vez que eu estava conversando com um médico. Eu fiz estágio uma vez no INSS, e eu conversando com um médico, e batendo papo um dia no final do trabalho, e aí ele falou comigo assim: rapaz, uma coisa que eu não entendo nos católicos romanos. Imagina bem, se você conhece o general do exército brasileiro, você tem acesso ao general do exército brasileiro, e você precisa resolver alguma coisa nesse contexto, para que você vai ficar caçando soldado, recruta, cabo e sargento? Se você tem acesso ao general, aquele que é responsável pelo exército brasileiro, vai direto nele, que é o chefe, é o cabeça. É nele que você vai conseguir tudo que você precisa. Não precisa ficar caçando recruta, soldado, cabo, sargento. Ele estava falando isso, mostrando como que os romanos, eles buscam nos santos, a intercessão dos santos, no lugar de ir diante do Rei do Universo, que é Cristo Jesus. E é isso que Paulo está dizendo no versículo 12, nós temos a ousadia e o acesso com confiança em Cristo Jesus. Nós temos o acesso ao próprio Deus. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que quando nós nos reunimos aqui para prestar culto a Deus, nós estamos acessando via Cristo o trono daquele que governa o universo? Você já parou para pensar nisso? Ou você vem para casa e senta aí e começa a cantar e ler a Bíblia e não faz noção do que está acontecendo? Via Cristo nós estamos acessando o trono daquele que governa o universo. Nós não estamos adentrando ao trono ou ao gabinete de um governador, de um prefeito, de um presidente da república ou de um rei. A gente está acessando o trono daquele que governa a história. Já parou para pensar nisso? Quando você na sua casa se põe de joelhos em oração, você tem acesso ao trono daquele que governa o universo. Você busca aquele que tem o controle da vida nas mãos, daquele que trouxe à existência todas as coisas, pela palavra do seu poder.
Então, quando nós estamos com a nossa família, ou na igreja, no ajuntamento solene, nós acessamos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, com ousadia e confiança. Por isso que lá em Hebreus capítulo 4, o autor diz o seguinte: acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono de graça, a fim de alcançarmos graça em ocasião oportuna. Nós temos acesso via Cristo Jesus ao general da história, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Paulo está dizendo o seguinte: tudo isso acontece para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, porque Deus tem um só povo, Cristo tem um único corpo, Cristo tem uma única igreja, esta igreja é composta de judeus e gentios, e vocês gentios. Eu disse nos versículos 11, 12 e 13, que vocês não tinham Cristo, que vocês não tinham Deus, que vocês viviam sem esperança, que vocês estavam vivendo nesse mundo completamente alheios ao que Deus fazia na comunidade de Israel. Mas agora vocês foram enxertados na comunidade, e vocês que estavam do lado de fora das fronteiras, que viviam servindo os seus falsos deuses, vocês podem chamar Deus, o governador da história, de Pai. Graças ao evangelho das insondáveis riquezas de Cristo que chegou até vocês. Nós, brasileiros, chegou até nós a pregação das insondáveis riquezas de Cristo. Nós temos ousadia com confiança ao trono de Cristo Jesus. Nós vivíamos sem Deus no mundo. Nós não tínhamos esperança. Nós não tínhamos um Cristo, nós não tínhamos um Messias. Nós vivíamos segundo os nossos desejos carnais. A gente vivia entregue às mazelas do pecado. A gente continuava no discipulado do diabo. Mas aí a pregação das insondáveis riquezas de Cristo chegou na minha casa e me libertou desse cativeiro do pecado. E é isso que Paulo está dizendo. E agora você, que estava nesse estado, tem acesso ao Rei dos Reis. E aí por isso que Paulo fecha no versículo 13, dizendo o seguinte: portanto, diante do que eu acabei de dizer para vocês, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Não fiquem chorosos porque eu estou preso em Roma. Porque ele tomou conhecimento por Tíquico, que foi o mensageiro dele, de que a igreja de Éfeso estava triste. Gente, Paulo está preso em Roma. Paulo está preso. Aquele homem que esteve conosco 3 anos aqui pregando o Evangelho, pastoreando a igreja, nos conduzindo no conhecimento a respeito da lei do Senhor, agora está lá preso em Roma, numa cela insalubre, num lugar terrível, tratado como um criminoso. Paulo disse assim: esquenta a cabeça com isso não, gente. Não desfaleçais, olha só, não desfaleçais nas minhas tribulações. Isso é motivo de alegria. Porque, por causa da minha prisão em Roma, é que vocês tiveram acesso à pregação do Evangelho. Glorifiquem o nome de Deus, glorifiquem o nome de Cristo, não se preocupem comigo. Estar preso aqui para mim é motivo de orgulho. Paulo faz uma coisa muito interessante. Ele faz algo completamente diferente do que a gente tem costume de ver aí na sociedade. Chega para qualquer pessoa que já ficou preso e pergunta para ele se ele tem orgulho dos meses ou dos anos que ele ficou na prisão. Se é uma pessoa que reconheceu o seu ato, que mudou de vida, que agora é um cidadão de bem. Ele não tem orgulho nenhum dos dias que ele ficou atrás das grades. Paulo mostra na carta aos Efésios, aos Filipenses, por exemplo, dizendo o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho.
de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, ou seja, eu aproveitei a oportunidade para pregar o Evangelho. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Estar preso em Roma é motivo de alegria para mim, é um privilégio. E aqui eu gostaria de perguntar a você, será que nós, às vezes, não temos vergonha de falar do amor de Cristo? Por talvez ser alvo de chacota. Às vezes temos vergonha de falar do amor de Cristo para entes queridos, para colegas do trabalho, para vizinhos nossos, porque a gente tem vergonha do que eles vão falar. A gente tem vergonha do que eles vão dizer. E aí o apóstolo Paulo diz assim, eu não tenho vergonha nenhuma. Então, irmãos, o que Paulo diz nesse texto é que Cristo possui um único corpo. Esse único corpo é formado de pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Eles têm acesso ao trono da graça de Deus, e o que Deus está fazendo conosco é motivo de contemplação do mundo físico e celestial. E eu gostaria de terminar com 4 aplicações rápidas. Primeiro, a igreja de Cristo ocupa o lugar central na história. A igreja de Cristo ocupa o lugar central na história. Isso significa o quê? O maior evento da história não é Tóquio 2020. O maior evento da história não é a Copa do Catar de 2022. O maior evento da história não são as eleições americanas. O maior evento na história não era a decisão do Congresso Nacional se vai ser ou não voto impresso. O maior evento da história é Deus salvando gente. O maior evento da história é Deus em todo lugar resgatando os seus eleitos por meio da pregação do Evangelho. Esse é o maior evento da história. Em segundo lugar, o plano eterno de Deus foi revelado para mim e para você. E nós somos gentios. Eu e você que estamos a quilômetros e quilômetros de distância, que não temos nenhuma ligação com os judeus, fomos alcançados e o mistério que estava oculto no Antigo Testamento foi revelado para nós, por intermédio dos apóstolos. E você tem acesso a esta revelação de Deus. Olha que maravilha, tanta gente morrendo aí sem conhecer a revelação de Cristo, e você tem acesso à revelação. Ele abriu os seus olhos, Ele mudou o seu coração, Ele te fez enxergar as realidades que muita gente não enxerga. Em terceiro lugar, a igreja está no centro do plano de Deus. Sendo assim, somente aqueles que fazem parte da igreja poderão viver com Ele eternamente. Não existe uma relação fora da igreja, porque Deus não chamou pessoas fora de um grupo, Ele chamou pessoas para participar de um povo. A igreja de Cristo é composta por gente de toda tribo, povo e nação, mas são pessoas juntas, que vão estar juntas na eternidade. Deus não tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a igreja dele. E se você estiver inserida nela, você pega um pedacinho desse plano. Ele não tem propósitos para pessoas individuais. Ele tem propósito para o seu povo, para a sua igreja, o seu corpo, o corpo de Cristo. E a gente precisa entender isso. E aí, diante disso, eu pergunto para você, com base na palavra de Paulo em 2 Coríntios 13, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. A pergunta que eu faço para você hoje, nessa noite, é: você é membro da Igreja Presbiteriana da Glória, ou você é membro da Igreja Presbiteriana, ou você é membro da Igreja de Cristo? Você pode ser membro da Igreja Presbiteriana da Glória e não ser membro da Igreja de Cristo. Agora, você pode ser membro da Igreja de Cristo e ser membro da Igreja Presbiteriana da Glória. E só se você estiver na Igreja de Cristo e não na Igreja da Glória, só se você estiver na Igreja de Cristo
é que você vai ter acesso a todas as promessas e bênçãos que Deus promete. Dentre elas, as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. O fato de ser povo dele. Ser povo dele. E por último, nós devemos amar a igreja de Cristo e fazer parte dela. A gente tem visto crescer muito no Brasil o grupo dos desigrejados, que é um povo que fala assim, não, eu posso servir a Deus dentro da minha casa, no aconchego do meu lar. Eu não preciso disso. Todos os dias eu leio a minha Bíblia, eu oro, eu busco a Deus, eu vou lá na internet, no YouTube, acesso um sermão de qualquer pastor que eu gosto, e ouço, e pronto, está ótimo. Eu não preciso ter envolvimento com igreja nenhuma. É isso que os desigrejados estão falando por aí. Mas é interessante que eles estão tão cheios de problemas, que os desigrejados já estão se igrejando. Porque eles se reúnem do mesmo jeito. Eles só tiram uma placa, aí quando quer montar uma igreja, tem que fazer um CNPJ de todo jeito. Então, eles acabam criando um problema sério para eles. Outra coisa que a gente aprende, irmãos, com esse amar a igreja e fazer parte da vida da igreja, é que uma das coisas que a pandemia nos ensinou, é que muitos crentes passaram a ter um relacionamento com Deus sem igreja. Gente... eu acostumei, é mais fácil, eu não preciso mais desse envolvimento, eu descobri pelas tecnologias que Deus tem nos dado aí, que na verdade eu posso ficar na minha casa, eu faço um Pix lá para poder entregar o meu dízimo e pronto, acabou, e não tenho envolvimento com a igreja. Às 7h, ligo o meu smartphone, o meu computador, a minha televisão smart, e assisto o culto igual os irmãos estão lá mesmo, está ótimo. Mas não é isso que a Escritura apresenta para nós. Deus chamou gente para estar junta, E a gente tem que amar a igreja exatamente por isso, por ela fazer parte do plano central de Deus na história. Por isso que você tem que se envolver com a igreja. Você tem que amar a igreja. Arthur, mas a igreja, ela machuca a gente. A igreja, ela machuca a gente às vezes. A gente sofre. Gente, relacionamentos é isso mesmo. A gente também sofre na nossa casa. De vez em quando um pai entra em pé de guerra com o filho, o marido com a esposa, mas daqui a pouco estão se perdoando, estão sentando junto para poder assistir um filme, sentando na mesa para tomar um café, jantando juntos. Então a igreja tem problema porque tem pecadores. A gente tem que aprender a conviver. Que é isso que Paulo vai tratar, inclusive no capítulo 4, com base nisso. A igreja é composta de gente que não presta. Você quer esperar o quê de gente que não presta? A melhor coisa que eu posso fazer para você é te machucar. A melhor coisa que eu posso fazer para você é pisar no seu calo. Se não for misericórdia de Deus me levando a te amar e a caminhar com você, eu por mim mesmo não caminho, porque eu sou egoísta por natureza. E você é egoísta por natureza. Você só pensa na sua vida, você só pensa na sua casa. Por isso que a gente aprende junto na igreja. E a gente tem que amar a igreja, porque ela é o plano central de Deus na história. Amar a igreja é algo que eu e você precisamos aprender. Que Deus nos abençoe e continue nos ensinando a depender dEle e da sua palavra.